Vem vadia, vadia meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Coisa a gente boa. já começa rindo. Se começou assim, pra onde isso vai? Para onde vamos, né? Ai, que coisa boa te ter aqui, Cássio, assim, nessa corrida que tu tá fazendo a abertura da Feira do Livro. E ele deu um pulinho aqui para gravar o programa. Cássio Azeredo, formado no curso de graduação em teatro, licenciatura pela UERGS, pós-graduado em produção cultural, artes e entretenimento pela UNILA, produtor cultural, professor e diretor de teatro. Atua nas áreas técnicas de som, vídeo e iluminação e é proprietário e está à frente da marca Produções Culturais. Cássio, com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem que ir onde o povo está. E aí? Tu achas que o artista tem de ir aonde o povo está? E deixa eu fazer um adendo. O Milton Nascimento é mineiro e o mineiro diz tem de ir, que quer dizer tem que ir, mas também tem de ir como tendência. E aí? Como é que é esse negócio? Eu acho que a arte, né, ela precisa estar cada vez mais do lado do povo, né? É o lugar onde ela precisa estar, né? Mas eu acho que ela tá, né? Então, eu acho que nunca saiu muito disso. Vamos lá. O que tu acha desse negócio de estar onde tem de estar onde o povo está? Vamos lá. Tua trajetória, qual o teu povo? Gente, olha, o que eu vou dizer? Minha trajetória, né? Eu começo fazendo teatro aqui em Montenegro, sou filho dessa cidade, da Fundarte, passei por grupos aqui, né? Companhia de Teatro Tio Tony, quando lá no início, né? Quando o Tio Tony ainda estava por Montenegro, o saudoso Tio Tony, que não só eu, mas muitas pessoas, né? Que depois buscaram a graduação, passaram por ali, né? Então, passei por Fundarte, pelo Tio Tony, trabalhei e estudei na Fundarte antes de me formar na UERGS, né? Depois disso, tive um presente muito grande, que era a faculdade que eu queria, na minha cidade, e gratuita, né? Então, esse presente que foi para os montenegrinos, com um pouco de tristeza, a gente fala isso, né? Mas que esse presente que foi a UERGS e que agora, né, não foi embora, né? Então, acho que a UERGS é a porta de abertura para todo esse mundo que vivo hoje, né? Não tem como começar qualquer fala sobre trajetória sem passar pela UERGS, né? Ainda que com um pouquinho de tristeza nessa situação, mas eu acho que é... E dali, depois disso, né, a Fábrica de Sonhos, que é a nossa escola de teatro e dança, a marca Produções, e dali não paramos mais, né? A gente vai seguindo. Mas a tua relação com o teatro, sim, começa na UERGS, mas deve ter começado um pouco antes, né? Olha, como é que é esse teu negócio, esse teu povo dentro de ti? Sim. Olha, começa em janeiro de 2001. Eu tenho isso bem claro. Tem data. Bem em janeiro de 2001, né? Uma colega me convidou para fazer um curso, então, com a companhia de teatro Tio Tony, aqui em Montenegro. Eu sempre tive essa predileção, né? Era a pessoa que tomava essas iniciativas, né, no âmbito escolar, né? A escola também tem esse lugar de despertar isso na gente. Então, a partir desse curso com o Tio Tony, foi a primeira experiência que eu tive assim, mais séria, fora toda essa experiência na trajetória escolar. Então, a abertura começa ali, né, em 2001. Tu fazia os teatros na escola. Isso aí, eu era a pessoa que não só fazia, como sempre era a pessoa que organizava a coisa. Essa é uma característica muito marcante. Eu encontro colegas e pessoas daquela época e todo mundo, mas era visto que isso ia acontecer.
Ó, tem uma surpresa pra ti. Gente, olha isso. Tu disseste que tu vinha no podcast e tu não ia encontrar nada. Gente, oi, meu amor, olha aqui o Cássio. Essa aqui é uma amiga que fazia tempo que eu não via na aula. Olha ali. Que E já... Oi, Querida, quanto tempo que eu não vejo você na aula. Muito fofo. Nossa, caiu, peraí. Ela apresenta. Tá bom. Nala, obrigado pela visita. Não foi por mim, deve ter sido pela comida, é claro, mas... Obrigado, gente. Que figura. Tu reclamaste, né? Tu disseste assim, eu vou lá, mas não vai ter a Nala. Ai, gente, a Nala é muito fofa. Olha, pena que vocês não conseguem estar aqui pra fazer um carinho nesse bichinho. Que linda. Ela é fiapo de manga. É isso. Né? Me disseram que agora ela tem filhotinhos, né? 4. Que já estão grandes. É que quando a gente se conheceu, né, Cássio, foi antes da pandemia. Tu ias lá em casa e a Nala só faltava... Sim. Faltava não, ela literalmente ficava em cima de ti, né? Eu gosto muito de bichinhos, né? Eu sou um cachorreiro. Então, assumido. Então, olha aí. Vamos. Mas assim, né? Depois dessa surpresa então, da Nala no programa, continuando assim, essa tua essência de produzir já. Era muito forte, sempre foi muito forte essa questão da organização, isso teve sempre presente desde sempre, assim, e em todos, não só no que faço hoje, mas eu sou uma pessoa muito organizada, né? Também para dar conta dessa coisa toda que é a marca Produções hoje, né? Precisa ter um nível de organização assim grandioso. Eu já assisti isso, eu já vi. É bom ter a prova, né? Não me deixa mentir aqui sozinho. Não, então... eu vi. Mas é isso, né? É algo... Quando é que tu começaste a sentir o teu interesse por isso que é a arte da representação e também de coordenar isso, né? Porque tu não canta, por exemplo. Ou tu canta. Também. Digamos que eu sou Toca instrumento, pinta. Sim, toco instrumento. Eu sou um cantor não praticante. Não, dentro das áreas das artes cênicas a gente acaba fazendo muitas coisas, né? Então tem espetáculos que tem composições minhas, como o Rei Cego, por exemplo, que foi, eu acho que, o principal trabalho que a gente fez, aí com 180 apresentações pelo estado. Eu queria perguntar por isso sobre a tua trajetória. Isso. Como é que foi essa peça? Olha, o Rei Cego foi a junção de 4 pessoas recém-formadas na UERGS, né, que éramos eu, o Marcos Cardoso, que foi meu sócio por muito tempo, hoje é um grande parceiro. Então, por isso a marca é marca, né? Por causa do Marcos e do Cássio. As pessoas hoje têm essa... mas por que é marca? Eu aceito um café. Então, o Rei Cego foi uma experiência muito linda na nossa vida, né? A gente teve várias outras experiências, montamos outros espetáculos, mas o Rei Cego tem um lugar carinhoso, porque a gente fez Uruguai, a gente fez Argentina, a gente fez São Paulo. E recém-formados. Recém-formados. Foi a junção de 4 pessoas com muita vontade de trabalhar, que eram muito trabalhadores. A gente ensaiava de 3 a 4 vezes por semana, de 3 a 4 horas. Então foi assim um tempo muito grande investido no Rei Cego, muitas mãos, muitas pessoas. Nossos professores da universidade, quase todos, também tiveram alguma colaboração. Então a gente teve muitas pessoas contribuindo, o Marcelo Bugarelli, o Chico Machado, que hoje é professor da URGS. Então foram pessoas todas que colocaram a mão nesse trabalho. Por isso eu acho que ele é tão especial para nós até hoje, assim, né? Sim. A gente nunca mais teve coragem de remontar. Foi uma experiência feita com aquelas 4 pessoas, a gente fez 180 apresentações, acho que certamente o espetáculo que mais nos projetou assim, no estado, no país. A gente participou de Porto Alegre em Cena, Festival Palco Giratório, turnês pelo Uruguai, turnê pela Argentina, a gente fez uma turnê por São Paulo com 10 apresentações, então foi muito legal. E do que se tratava essa peça, o Rei Cego? O Rei Cego é um conto popular da cultura brasileira, registrado pelo Ricardo Azevedo, né? Então tem esse registro feito por ele e a gente criou o texto dramático, registramos na SBAT, ele é uma propriedade intelectual minha e do Marcos Cardoso, né? Porque a propriedade intelectual ela é sempre de um CPF, né? Ela nunca é de um CNPJ, né? A propriedade intelectual artística, né? Digo assim. Então ela conta a história de um rei que supostamente está cego e tem 3 filhos e precisa decidir qual dos filhos vai governar, vai seguir com essa coroa.
E foi muito engraçado porque a gente, vindo da universidade, a gente lia coisas, tinham 4 pessoas que queriam trabalhar juntas, que queriam muito fazer algo juntos. E a gente foi buscando então textos, a gente leu Galeano, a gente leu uma série de outros autores extremamente interessantes. E a gente leu O Rei Cego, esse primeiro registro desse conto, e a gente não quis, a gente não gostou. E aí a gente partiu para uma outra ideia. Bom, vamos decidir o que a gente gostaria que tivesse nesse espetáculo. Música ao vivo, composições próprias, um cenário que fosse simples e funcional, um espetáculo que abordasse alguma temática que fosse leve, mas que ao mesmo tempo trouxesse alguma profundidade. E quanto mais a gente definia o que a gente queria, mais a gente voltava para o Rei Cego. Então foi assim realmente uma experiência linda na nossa vida, projetou todos nós, né? Foi uma experiência eu, o Marcos Cardoso, a Tuti Kerber e o Júlio César Schuster, que é vocalista da banda Hatfield, foi quem esteve com a gente por mais tempo. Então nós 4 tivemos aí uma experiência muito bacana com esse espetáculo. E depois vieram outros, veio o Fávoli, veio o Vida Fora da Gangue, que é uma adaptação da obra do Pedro Steele, né? E daí, bom, e com alunos a gente passa hoje de 300 espetáculos certamente, né? Que é uma galera que faz teatro com a gente. Pois sim. É sim. um povo. E como é que é isso de dar aulas de teatro, então? Porque daí tu vem desse lugar em que tu eras estudante lá na escola e tu já coordenava e atuava, aí tu vai para a universidade, faz, e agora tu estás como professor. Como é que faz para dar aula de teatro? Olha, basicamente, Adri, a gente hoje está nesses 3 lugares, tanto como artista que atua, eu tenho estado muito menos na cena nesse momento, eu estou muito mais como diretor e professor. A gente tem a questão da produção e a questão técnica, né, de som e luz. Então a atividade como professor de teatro, ela está extremamente difícil. Difícil, eu tenho até uma certa tristeza. Bom, eu dou aula fazem 20 anos que eu dou aula de teatro. E é engraçado porque em Montenegro a gente trabalhou muito pouco. A Serra nos absorveu de um jeito, a gente tem uma história com Farroupilha de ter 300 alunos só em Farroupilha, né? Então a gente tem muito essa vida lá em cima. Pareci Novo, a gente já está há 16 anos aqui no Pareci Novo, no município vizinho. Hoje a gente tem 7 grupos de teatro ali. A gente tem 4 grupos em Montenegro agora, na Promorar, no bairro Germano Henke. Ah, que beleza! Isso, a gente segue mantendo esse trabalho aqui. E a gente tem também Triunfo, que vai e volta. Triunfo não tem uma constância muito grande. A gente fica 3 anos dando aula, depois segura um pouco, porque são projetos, né? Mas hoje, Farroupilha, Pareci e Montenegro são os 3 lugares em que a gente atua. Eu tenho estado nesse lugar hoje muito mais na ideia de tentar organizar essa metodologia que a gente criou da Fábrica de Sonhos, que é a nossa escola de teatro, de tentar organizar isso e trabalhar com os meus parceiros. A maioria dos meus professores hoje da minha escola foram os meus alunos. E hoje estão se formando na UERGS, né? Estão trabalhando por ali. Então hoje eu estou nesse lugar muito mais de organizar, de entender essa metodologia e conseguir passar isso adiante. Porque a gente tem uma realidade em que as pessoas que trabalham com aula de teatro, aos poucos elas estão parando. E a gente tinha uma efervescência muito grande de pessoas fazendo isso aqui devido ao UERGS. Todos os estágios eram nas escolas. Sim. A UERGS fez uma pequena revolução nesse interior todo, né? Não só no teatro, mas na música, na dança. Né? Tu tem professores formados pela UERGS em todos os municípios. Salvador do Sul, Brochira. A gente vai sentir essa falta quando essas pessoas passarem e a gente não encontrar essa reposição. E aí eu assim, vou me arriscar aqui a pensar contigo, né? Vou lançar aqui. A cena da cidade era atravessada por artistas que vinham de todos os lugares do país. Exatamente. Né? Então, com um jeito, um sotaque, com propostas, com outras vivências que enriqueciam muito, né? A cena da cidade. Se a gente consegue pensar a cidade como um grande palco, eu acho que a gente empobreceu muito. É uma perda, assim... eu não vou entrar nos méritos da ida da UERGS para Porto Alegre, porque eu acho que isso não nos cabe, né? Bom, desde a minha época de universidade, a gente já está lutando para que ela permaneça aqui. Então, tem uma série de fatores que, enfim, a gente poderia... Acho que não é essa a tônica. A questão é
a perda. A gente tinha sotaques, a gente tinha coletivos, o coletivo Órbita, que tinha um trabalho com bambolês. E também com teatro, né? O coletivo Órbita é autor do Macbeth e o Reino Sombrio, Shakespeare para criança, que é Tibiquera de melhor espetáculo do estado. A gente tem o Ramal 340, produção do coletivo Errática, com a Jezebel de Carli, Francisco Gic e a Guega, que é açorianos de teatro. Então vejam, a gente já teve coletivos vindos da UERGS que arrebataram os principais prêmios de teatro do estado e do país. O Ramal 340 teve uma trajetória de premiação nacional. Então, é uma perda gigantesca, porque todos esses processos, eles de alguma maneira passavam por Montenegro, né? Nas escolas, nas experimentações nos espaços, na Estação da Cultura, né? E hoje a gente volta, digamos, não volta, porque a gente não volta mais ao que a gente era, mas a gente de alguma maneira começa a ter uma realidade que era a que nós tínhamos antes da UERGS estar aqui. Que eu acho um pouco mais... jamais essa fala tem a pretensão de desmerecer ninguém que faça arte aqui, porque eu sou uma dessas pessoas que faz, mas a gente volta empobrecido um pouco, porque não somos mais permeados por esses atravessamentos, né? Claro que hoje em dia as distâncias, a gente consegue ter um circuito de espetáculos passando por Montenegro, Porto Alegre é logo ali, então, enfim, né? Não é terra arrasada, mas a gente não tem mais os atravessamentos que a gente tinha da UERGS. Talvez esta falta, né, eu sou essa que digo que a falta ela tem um poder estruturante, né? Quem sabe essa falta vai fazer com que se faça algum movimento, não para trazer o UERGS, porque eu acho isso recém ela saiu, mas de fundar alguma coisa aqui num sentido mais amplo, né, em relação ao teatro. Porque eu vou te contar uma coisa. Em 1983 eu fazia teatro em Montenegro. Nós tínhamos um grupo de teatro em Montenegro, né? Qual deles que era? Netojos. Netojos, tinha o Gesetan, que era um... mas isso aí é mais antigo, por favor. Mas eu estudei a história do teatro montenegrino. Vamos se respeitar. E eu ganhei um prêmio. Melhor atriz de teatro, os festivais eram em Novo Hamburgo. Tinha uma época, né? Continua, existe ainda. Sim. E aí a melhor atriz, eu fiz o Kluft Fantasminha. Da Maria Clara Machado. A gente ensaiava no Teatro Roberto Ataíde Cardona ali, os ensaios aconteciam ali. A gente tinha amplo acesso. Então o teatro em Montenegro é antiga essa história. Porque mesmo que não tivesse uma UERGS, né, nem se sonhava, mas tem isso. Tem uma história desse teatro que era um teatro feito por uma dona de casa, por uma estudante, porque se reunir e queriam fazer. Então, eu acredito nisso. Tem uma força, né? Assim, a gente tem a Fundarte, que tem uma movimentação grande em toda a cidade, né? Não só com o teatro, mas com as outras áreas também. Eu acho que a gente não está completamente desguarnecidos. Eu acho que Montenegro tem um bom uso dessas leis. Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Eu acho que a gente tem finalmente um bom gerenciamento disso, né? E aí, enfim, Priscila e toda a sua equipe, eu acho que fazem um bom trabalho em relação a isso. Eu sempre acho que a gente, enquanto artista, não tem que ficar refém disso. Mas ao mesmo tempo eu sei a importância desse empurrãozinho. O Rei Cego é cria do Fundesc. Não dá para deixar de dizer. Os Montenegros em Cena, né? O único festival que Montenegro teve foi 3 edições que a marca produziu e empurrãozinho do Fundesc, né? Então... e aí eu vou falar isso aqui porque eu já falei isso, né? Até para a gestão, né? Do município, que eu acho que falta um fundo. Porque o que nós temos hoje é um incentivo de leis federais. Maravilhoso. E eu acho que o município, mesmo a prefeitura e a Priscila, a Secretaria de Cultura, de Esporte e Turismo, eles fazem um trabalho maravilhoso que é gerenciar isso. Mas nós não temos um fundo, um dinheiro que a prefeitura vai colocar ali para democratizar, né, esse uso para os artistas de Montenegro. Eu venho sempre repetindo isso e também já tive o prazer de falar para essas gestões que vêm passando aqui. O fundo é, para mim, o principal instrumento de se fazer cultura no município.
Primeiro, porque é democrático. Segundo, porque é construído pelas próprias pessoas. Terceiro, porque é muito difícil você construir um fundo. E a gente entra no hall das cidades que tinham e perderam, porque há uma lei, a gente brigou para que esse fundo existisse. E o fundo ele tem um caráter pedagógico, porque ele ensina as pessoas a produzirem seus projetos. Então, ele começa beneficiando o artista que trabalha e ele termina lá na ponta beneficiando o público que participa desse trabalho, que é o beneficiário final da criação artística. Então, para mim, o fundo se nós temos uma frequência, as pessoas se organizam para utilizá-lo, para disputá-lo, tu cria um caminho de fazer, tu cria uma estrutura de produção cultural no município e que depois os próprios artistas conseguem galgar isso fora, né? E até gerenciar isso. E até a não precisar do próprio fundo. Exato. A conseguir, né, produzir seus trabalhos, criar uma relevância que não precise mais do próprio fundo, né? A gente sonha com um fundo que pudesse ter uma formação estudantil, daqui a pouco um incentivo para quem está começando, uma divisão. E é muito porque a gente não tem isso de forma concreta. A gente fica sempre à mercê das leis federais e estaduais. E as leis federais, elas caem um pouco nesse lugar de que é quase um concurso. Porque, tem os editais, é um concurso. Né? Que então, quantos artistas tem em Montenegro, acho que já fizeram esse levantamento, e apenas tanto por cento ali acaba entrando. E sim, está certo isso, mas existe uma gama outra de pessoas que produzem cultura que não entram e que também não são beneficiados com nenhum outro tipo. Né, eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que o artista precisa se organizar, eu venho dizendo isso há muito tempo. A gente precisa pensar a gestão, né, do nosso trabalho. Eu costumo dizer nas palestras, quando eu venho trabalhando algumas coisas com gerenciamento de carreira, eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito: compete ao artesão fabricar as ferramentas que fabricam a sua própria criação. Então eu acho que a gente, enquanto artista, precisa se organizar. Precisa ter um CNPJ, precisa entender o ambiente jurídico que vive, precisa entender de leis. Então eu acho que isso é condição básica para a existência hoje. Mas os editais estaduais, federais, eles são competitivos. Né? Eu não estou nem falando de Rouanet e LIC, por exemplo, que aí é um outro problema, mas eu digo desses editais acabam beneficiando pessoas que têm que ser beneficiadas porque fazem um bom trabalho, mas às vezes não tem espaço para quem está chegando, né? Então, e é bom, a Rouanet, a LIC, pior ainda, porque daí tem a empresa por trás disso, né? As pessoas falam mal da Rouanet pelo motivo errado. Eu tenho uma série de questões para falar da Rouanet, mas a questão é que tu deixa na mão da iniciativa privada a decisão sobre o que se produz ou não de cultura no país. Esse é o problema da Rouanet, né? Que eu acho que a gente vem diversificando, vem tendo algumas ramificações, mas essa é a questão, porque daí um artista de Montenegro que está lançando seu primeiro CD, que está lançando seu primeiro livro, criando seu primeiro espetáculo, que vai estar em pé de igualdade competindo com o Festival de Cinema de... Estou dando um exemplo absurdo, mas Festival de Cinema de Gramado, Feira do Livro de Porto Alegre, quem que tem mais chance de atrair captações, né? Então eu acho que essas ramificações que beneficiam as pessoas que estão dando seus primeiros passos é importante, seja no âmbito municipal, federal ou estadual. É que as pessoas entendem a Rouanet como um dinheiro que é dado para o artista, né? E são as empresas que acabam financiando e que tem aí um abatimento no imposto. Mas normalmente o projeto da Rouanet, eu produzi há pouco tempo agora o Caravaggio em Farroupilha, que é o espetáculo Caravaggio, uma história de fé. Gente, é planilhas e planilhas, é prestação de contas de centavos. A gente tinha uma equipe de quase 40 pessoas trabalhando dentro do projeto. Então, às vezes a gente olha, é um valor gigante, mas todo o povo que está trabalhando, toda a cadeia produtiva da cultura que está se beneficiando desse trabalho é gigantesco, né? E é trabalhosíssimo, né? São planilhas, é prestação de conta de cada centavo. E são as empresas que passam esse dinheiro, né? Porque eu acho que tem uma coisa de que é o governo que dá. Não, é que na verdade o governo abdica de receber isso, mas também tem um limite, né? Ele não abdica tudo, ele abdica 4%, se eu não me engano, eu não lembro como é que está esse ano, mas é 4% sobre o que a empresa devia de imposto. Então, gente, a gente está falando de uma... Assim, Então, eu acho que a crítica à Rouanet, ela é outra, né? Ela é sobre isso, é de achar meios de democratizar esse acesso, né? Sim.
mas não, acho que não é. Que é um em pouco isso, né? Que a gente está falando aqui é como produzir arte hoje, né? A gente já está aqui, não saímos tanto da pauta, Nossa, né? estamos Porque bem, a gente tá bem. tirando a nala. Tirando a nala e tal, né? Como é que é produzir hoje, né? Quais os desafios que sempre existiram, mas hoje? Eu acho que os desafios, eles são produzir arte, porque assim, é que esse produzir, ele é muito, tem muitas ramificações aí, né? Porque eu acho que tem a produção do evento, tu tem a produção técnica e tu tem a produção da criação, né? Produzir arte, produzir um espetáculo vivo, não é para qualquer um, é muito complexo, porque tu está produzindo uma coisa que tem vida própria, né? Tu está fazendo algo que se movimenta, e esse é o legal de produzir espetáculos, né? É extremamente trabalhoso, é muito complicado encontrar parceiros que estejam dispostos a entrar nesses perrengues com a gente, então eu acho bem difícil. Como carregar um fogão de ferro. Esse é o menor dos meus no Archê. Que tu disse o quê? O fogão de ferro. Fogão de ferro, gente. A gente... eu acho que a produção do evento em si, ela tem uma coisa que eu acho que é um pouco mais... Digamos que eu chamo de produção indireta, né? Porque a produção de um espetáculo e tal, tu tá ali, né? Vinculado aos artistas, botando esse negócio de pé. Essa, pra mim, é a linha de frente da produção. Quem produz isso, produz qualquer coisa. Aí tu tem um segundo estágio para mim, que é a produção do evento, que bom, aí fica muito mais nas contratações, na ideia de ter um evento, de trabalhar com público, divulgação e tal. E a gente tem estado muito na produção técnica, que para mim também tudo é produção. Hoje o trabalho que a gente faz na marca, a gente chama de gerenciamento técnico. E não é um nome chique para dizer som e luz. Mas é um nome chique para dizer som. Não, é muito mais do que isso, né? É como a técnica consegue ser utilizada a favor de que aquele espetáculo ganhe a sua plenitude, né? E aí eu vou precisar, né, te falar justamente isso, né? Ai, a iluminação, o som, né? Isso não é só técnica. Não. Precisa justamente ter um artista que consiga vislumbrar isso, né? Esse atravessamento do artista nisso, que é uma criação, quase que a criação ali junto do espetáculo. Porque tu pode ter alguém fazendo algo maravilhoso ali, se tu não iluminar de forma adequada, o som não vai aparecer. Com certeza. Né? É estar junto, é entender, a técnica precisa entender que a técnica para mim ela é a arte de servir, né? E tem que entender esse lugar da técnica. A gente vê para mim tem uma questão de servir, de potencializar o que está ali. Né? A gente vê por aí nessa caminhada, eu acho que esse tem sido um dos grandes diferenciais que a gente tem conseguido encontrar, porque eu e as pessoas que trabalham comigo, a maioria são artistas também, então a gente é uma via de mão dupla, hoje eu estou lá, hoje eu estou aqui, hoje eu estou iluminando, mas amanhã eu estou dirigindo um espetáculo que alguém iluminou. Eu acho que esse lugar de entender que a gente está ali para servir ao outro, para servir o colega artista, é o que faz toda a diferença, sabe? O que eu posso fazer para não competir contigo, porque principalmente tem essa questão da competição, né? O técnico de som, né? Enfim, o Marcelo que está lá atrás nos olhando sabe muito bem como é que é isso, né? Quando tu encontra um técnico que está disposto, o que eu posso fazer para melhorar teu trabalho, né? Quando eu encontro uma luz que entende o seu lugar, que não quer roubar a cena da bailarina que está lá. Ele quer contribuir para que aquela bailarina brilhe, não uma piscação de fundo de cena como se fosse uma luz de show, ou enfim, né? Então eu acho que esse lugar de servir, para mim, é a chave do negócio. Sabe? Quando tu entende o teu lugar de potencializar a criação do outro, é muito legal. Eu acho que é o que tem feito... É que tu cria junto daí, cria né? junto. Tu passa a ser parte dessa composição, né? E não só alguém que trabalha, né, nessa distância, assim. Então, tem sido muito legal esse movimento. A gente tem trabalhado muito. Sim, então, sim. Isso é uma coisa muito boa, né? Porque o teu trabalho é um trabalho de qualidade, no sentido de ter essa sensibilidade. Né? Tu já fizesse vários trabalhos, inclusive, de som e luz, que tu iluminaste
um prédio. Sim, o né? antigo seminário de Parecia Novo, né? Isso, foi muito né? legal. Que eu acho que são coisas que é fazer aquele lugar falar por si, né? De algum jeito, pela iluminação e pela... A gente está fazendo Tupandi agora. Ó. Acho que ninguém sabe. Ainda mais Notícia em primeira mão. Agora a gente migrou para Tupandi fazendo algo muito parecido. Realmente o Som e Luz de Parecia Novo foi muito legal. Que trouxe vida àquele seminário, né? Que eles aos poucos estão conseguindo restaurar, né? E agora a gente... Acho que fez o que tinha que fazer, ele migrou para o município do lado e está ajudando o Tupandi lá, né? Sim, porque é destacar o que é da cidade, né? Exatamente. Destacar o que é de todo mundo. Coisa boa. Já está Espero chegando que ao tu fim. volte, tu não comeste nada, tá maravilhoso Não, mas isso o aqui. café estava ótimo. Para- Vocês precisam ver, esse café é maravilhoso. Muito obrigada, espero que tu volte sempre. Tá? Voltaremos. Nós traremos a Nala novamente. Só se tiver a Nala. Foi o que tu me disse, inclusive. Só se tiver a tu Nala. veio por causa da Nala. E eu quero agradecer aos supermercados Bruvini, Loja Sambô, Mari Martins, Salão de Beleza, Aline Sabores, Aquarelas, M. Carvalho e Verbo Produções. Até a próxima. Vadia, vadia, meu Deus. Vim, vadia, meu Deus. Bonito, bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Vim, vadia, vadia, meu Deus. 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 Bonito, bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo.